Alô, alô. Olá. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Alfredo Oliveira. Estou aguardando o professor Ademar aqui para nos acompanhar. Olá, Ademar, tudo bem? Boa noite, professor Alfredo, tudo bem? Não, me escutando aí? Tá com som? Sim, sim, muito bem. Muito bem, também estou te ouvindo bem aqui. Então, inicialmente quero, manifestar meus cumprimentos aos nossos candidatos que estão nos acompanhando nessa live, né? Muito boa noite para todos vocês. Cumprimento também meu colega aqui, o professor Ademar, e muito alegre de compartilhar essa live com você, Ademar, tratando dessa segunda fase, né, do concurso da Defensoria, conforme anunciado, elaborando esse raio-x, né, tanto das questões possíveis que podem cair, quanto da própria banca, né, aproveitando para situar os nossos alunos que porventura tenham adentrado sem perceber, né, sem verificar o que vai ser tratado. É, então, meu querido, vou tomar a liberdade de começar a tratar, né, da banca de direito constitucional, que é justamente uma das matérias, né, afetas aí a, a conteúdo ao qual eu irei ministrar. Muito bem. Nós tivemos uma boa ideia da examinadora, né, eu acho que ela se colocou muito bem na prova objetiva, né, e assim como é uma característica dela, ela vai também puxar um pouco para o que ela estudou, para o que ela entende, né, acerca aí do direito constitucional. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é o mestrado dela, né? Ela tem mestrado na UFMG, orientada pela professora Miraci, e o que puxa então para o lado bem social e bem da interpretação. Apesar dela ter tratado da retórica, que é do autor Perelman, né? Ela tem um trabalho sobre ele que trata justamente questões afetas aí ao auditório, essa nova retórica, uma retórica mais, né, axiológica. Então, estou apostando, né? A gente faz um jogo aqui de previsão em relação a essa banca de direito constitucional, referente aí a uma redação. Eu arriscaria a ausência de uma peça propriamente e a presença de uma redação, de um tópico para os candidatos poderem redigir. Porque conforme o edital, né, pode ser tanto uma peça quanto uma redação. Eu acredito que uma disciplina como direito constitucional, direito administrativo, possa ser caracterizado por uma redação e não por uma peça. Muito embora no nosso cursinho, né, eu pretendo trabalhar as duas coisas, tanto aspectos de uma redação quanto de algumas peças, inclusive em razão da própria de Minas ter a questão da legitimidade para a ADI, torna-se importante também trabalhar essa questão, né, da ADI na prova de direito constitucional. Ela atua na área mais de família, né? Mas que não creio que possa aparecer algo voltado aí para a família. Mas direitos fundamentais também seria um aspecto que eu vou trabalhar bem, porque acho que apareceu pouco, né, na prova da primeira fase. Nós tivemos poucas questões afetas puramente aos direitos fundamentais, a eficácia de normas também, eu acho que é um aspecto muito importante
aquela classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia, e até um tema bem interessante também, que eu acho que tem uma boa probabilidade, dada esse enfoque, né, mais voltado aí para questões de interpretação, seria o ativismo congressual, né, a reação legislativa. Eu acho que é um aspecto muito interessante que liga dois polos, dois momentos interessantes, que é justamente do ativismo judicial ao ativismo congressual, passando então nesse meio aí pelas ações, né, declaratórias, especialmente declaratória de inconstitucionalidade. Creio que as demais perguntas, né, que vão ser divididas com o examinador de administrativo, que é um bloco só, constitucional, tributário e administrativo, também vem aí com esse enfoque, conforme eu disse na live anterior, né, da improbidade administrativa. O nosso examinador de administrativo, ele tem essa característica, né, de trabalhar muito a improbidade administrativa, que é o que ele faz, né, as defesas, a gente percebe consultando até mesmo, fazendo um raio-x aí nas ações distribuídas em que em que o advogado atuou, a gente percebe esse interesse dele para realizar, né, e de sucesso aí nas ações afetas aí a defesa nas ações de improbidade. O que eu acho também que é um caminho que a gente deve traçar pela própria trajetória dele, né, se a gente confere o currículo dele, ele tem vários textos publicados aí na área da improbidade administrativa, o que torna isso bem interessante, mesmo porque não vi uma ênfase na primeira prova, na prova de múltipla escolha. E aspectos bem recentes, né, da jurisprudência, inclusive, eu estava percebendo um dos artigos escritos por ele, é justamente a improbidade administrativa, e o reflexo na jurisprudência dos tribunais, né? E tem coisa nova afeta a improbidade, né? Questões aí do dolo, da culpa, questões da própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, que foi alterada e tem um reflexo aí na administração pública, um aspecto muito interessante que pode aparecer. Também a licitação é algo que tem me preocupado, né? E creio também que licitação possa aparecer alguma coisa mais prática voltada dali para esse tópico da matéria de direito administrativo. Sem deixar também de lado um tópico também que me chama a atenção, diz respeito à posição do município. Eu tenho, assim, meio que uma visão de que como ele atua muito nessa questão, né, da defesa dos prefeitos, vereadores, essa relação processual com o município, né, no escopo aí da improbidade administrativa, torna-se algo também muito bem interessante de ser estudado, de ser analisado. Direito tributário, não estou apostando muito no direito tributário, não. Acredito que ele já caiu o suficiente aí na primeira fase, né? E é uma matéria que na defensoria, fora a execução fiscal, né, que é o que a gente atua bastante como curador especial, ela não tem tanto destaque assim, né? Mas eu acho que é uma dobradinha boa essa banca do grupo de administrativo com a nossa examinadora e o examinador da OAB, né? Pela prova da primeira etapa, a gente pode perceber, né, que eles vão misturar aí esses assuntos que são muito tratados, né, por eles, na própria produção deles, com aspectos aí da jurisprudência dos tribunais, tanto o STF e principalmente o STF e também o STJ. E aí, meu amigo, qual que é a sua impressão aí para a sua banca? Me diz aí. Meu amigo, em primeiro lugar, uma boa noite. Mais uma vez, uma grande satisfação poder dividir essa live com você. Com certeza. Colega que eu considero um grande amigo e competência na defensoria absurda, realmente um dos nossos maiores exemplos de correição na atuação. Então, é uma grande satisfação estar aqui Muito novamente, obrigado. Sabe que a dividindo esse momento contigo. recíproca é verdadeira. Que é isso, meu amigo. Aproveito também para estender os meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos
a essa nossa análise das expectativas que nutrimos em relação agora à segunda fase do concurso, que já se aproxima muito rápido, então a preparação ela urge, não é verdade, meu amigo? É verdade. E eu peço agora, então, licença, vamos tratar um pouco aqui das minhas expectativas Vontade. para a prova da segunda fase de direito penal. Vamos começar com direito penal, né? A primeira coisa que me chama a atenção foi a eleição pela comissão do concurso do colega Frederico Guilherme Dornelas Picklum, né? Defensor público jovem, que tem atuação na comarca de Caxambu, no interior aqui do estado de Minas Gerais. E eu espero realmente, em razão da própria atuação do colega, que nós tenhamos uma prova focada na prática do trabalho, no dia a dia do defensor público, né? O membro suplente, que é o Dr. Horácio Vanderlei Tostes, ele é acadêmico, professor, ele também é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem muita experiência no Tribunal do Júri. O Frederico Picklum, ele também participa de diversos grupos nacionais de defensores públicos com atuação no Tribunal do Júri, então eu acredito que essa segunda fase possa trazer algum conteúdo focado ou nas questões, ou eventualmente na peça processual, na atuação institucional perante o Tribunal do Júri. Eu tracei um rápido raio-x aqui e gostaria de compartilhar com todos que nos acompanham, né? O Picklum, ele não tem ainda titulação acadêmica, né? Mas ele está no interior. Nós tivemos essa semana nessas últimas semanas, na verdade, né, o debate vem sendo aprofundado institucionalmente, mas nós tivemos a interiorização das audiências de custódia. Então, é uma matéria que é sensível à defensoria pública. Nós temos uma atuação muito grande nesse primeiro momento em que a pessoa se encontra, né, diante de uma prisão e apresentação perante o juiz, e lá estará um defensor público para que possa zelar pelos seus direitos. Então, eu acredito que a gente possa também... Indico que nós foquemos o estudo agora para a segunda fase nessas matérias. A competência da audiência de custódia, os pedidos que podem ser formulados pela defensoria na audiência de custódia. Nós podemos ter uma questão, não acredito que peça de ser... de ser cobrada em uma das questões escritas, né, nas questões dissertativas. Que mais? Além da atuação no júri, que é primordial, tanto o titular quanto o suplente têm experiência com o Tribunal do Júri, né? A defensoria também... Isso eu vou deixar para falar mais um pouquinho, quando a gente entrar em execução penal. Vou dar uma pausa aqui nessa questão. Inclusive, a execução é uma matéria muito importantíssima, né? Que aparece aí... né, uma prova... Sim, é estratégico. A gente... a execução penal, né, até Exatamente. Foi algo bem interessante que foi incluído. E eu até conversei com alguns candidatos e eles sentiram um pouco de dificuldade na execução penal. Por quê? Porque é difícil ter um concurso com essa ênfase, né, com esse olhar muito específico para a execução penal. Né? E veio em boa hora. Veio muito boa hora, porque uma das principais atuações do defensor público, a defensoria pública é órgão de execução penal, então a gente precisa preparar, né, que os nossos candidatos estejam preparados para quando assumirem, esse conteúdo, já tenham esse costume e possam atuar efetivamente nessa área tão importante. Eu acho que a execução vai cair coisas, a minha impressão, muito práticas, né, muito voltadas para o dia a dia do defensor, como foi a prova de primeira etapa, né? Daí o grau de dificuldade do candidato, que é muito difícil achar um advogado que atua na execução penal, né? É verdade. Execução penal é especificamente a área do Ministério Público e agora a área da Defensoria Pública, né? Mas você tem um aspecto muito interessante, que é a audiência de custódia, né? A audiência de custódia ganhou um destaque muito grande desde a sua criação, né? E a previsão. E realmente eu notei uns 15 dias para trás a interiorização da audiência de custódia. Então eu creio também que é o que vem com força, né? E junto com a audiência de custódia é o assunto da prisão, né?
Eu acho que é porque todas as modalidades de prisão vão ganhar um destaque, porque você que acompanhou mais de perto a prova de processo penal, não sei se caiu aí a de processo penal, as prisões cautelares, né? Prisões e medidas cautelares. Não sei se ou foi a ênfase que foi dada. Então, eu acho que é um assunto interessante mesmo, né? Que Sem possa dúvida, sem dúvida. aparecer. Ainda uma outra coisa só que eu quero chamar bastante atenção, que isso é bastante recente, são duas súmulas recentíssimas do STJ, e nós vimos que a primeira fase cobrou muito entendimento do STJ, não é? A questão da incidência da atenuante da confissão espontânea para os crimes de tráfico de Sim. drogas. Agora, a súmula 630 determina que a incidência atenuante, ela exige, preste atenção no teor da súmula, ela exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. Então, simplesmente alegar que estava de posse daquela quantidade de droga para uso, ou então estava eventualmente guardando para alguém, isso pode ser levado em consideração pelo juiz para não reconhecer atenuante. Os nossos assistidos que porventura confessem, né, para fazerem jus a essa atenuante, que é importante na dosimetria da pena para redução e tudo Para mais, redução, eles né? precisam, exato, eles precisam efetivamente confessar a finalidade da posse daquela droga, da guarda Entendi. daquela droga, né, da transferência daquela droga de um lugar para outro. Então, isso é interessante. A súmula 630 do STJ. SJ. Algo também que me chama atenção houve um julgado em que, na sentença de pronúncia, né, essa é bem a sua área, aquele juízo de indúbio pro societatem, né, que o Uhum. Gilmar Mendes, de certa forma, pontuou, né, assim, acerca da, de como aquilo ali se assenta, né, na questão da própria Constituição ante o princípio da não culpabilidade, da presunção Exato, a de presunção de inocência, né? inocência. Isso também é algo bem interessante que não foi cobrado ainda e que, né, seria algo de destaque, assim, para o Com examinador. certeza, com certeza. Muito Tem, interessante também. E o quer passar por de processo, voltar, mais alguma coisa para tratar de processo eu acho e que a gente pode penal? seguir adiante. Vamos seguir? Vamos falar de Vamos civil? seguir. Claro. Muito bem. A banca de civil, né, e isso até me preocupa um pouco, porque houve uma mudança, né? A gente vinha seguindo com um examinador, e aí na prova da segunda fase nós já teremos uma examinadora, né? Vai mudar Doutora então. Daniele Rodrigues Exatamente, Souza exatamente. Bento. E acredito que o enfoque também vai mudar. Vocês perceberam pela prova da primeira etapa que caiu família, caiu aspectos do nome, né, mudança de nome, uma prova bem mais voltada para um âmbito da defensoria, que é família, registros públicos, um pouquinho ali, né, de responsabilidade civil. Agora eu acho que a prova de civil desloca de vez para uma parte mais voltada para o que a gente chama de direito privado dentro da defensoria, né, que envolve aí contratos, os direitos reais, que é a atuação da examinadora, né? A examinadora ela tem uma atuação em área civil e, e provavelmente vai voltar para esse aspecto mais para esse rumo do direito, né? Então, as ações de uso capião, que a gente chama de procedimentos especiais, né? Aquelas ações possessórias todas, elas ganham uma importância. A execução, né? A execução aí. Então, com a execução de contratos, todas as modalidades contratuais, eu acho isso muito interessante. E inclusive os contratos que estão afetos, né, ao próprio direito do consumidor também. Acho que é um aspecto muito importante da vara de direito civil, né, a vara que a gente chama vara civil, que é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Porque muito embora a gente fique com aquela noção, né, às vezes o candidato ainda não atua, não tem uma atuação muito com uma certa resolutividade, né? A palavra certa é desenvoltura. Não tem uma certa desenvoltura e fica aquela
questão do Código de Defesa do Consumidor muito voltado para o juizado. Na verdade, na vara civil se tem isso também, então é algo que deve ser levado em consideração. Então amplia muito os contratos, né? Os contratos ficam muito ampliados. E é uma mudança de enfoque muito interessante, porque se o Vinícius tinha uma visão mais da família, inclusive lá na segunda instância, Exatamente. a minha E atuação até é mais no público. hermenêutica, né? É no público. Então, eu via muita coisa do Vinícius em relação à execução de alimentos, né? Ele tinha uma atuação muito interessante na execução de alimentos, é, questões afetas à mudança de nome, registro civil, família, né? Agora, a Daniel, com a nova examinadora, muda-se completamente para o direito privado, né? E passando, então, um enfoque diverso, diferente daquele observado, né, É, inicialmente. E com o e Cirilo, com o examinador de processo civil, é, volta-se, porque os dois têm a mesma atuação. Então volta para aquela área em que o direito civil ele tangencia o processo civil, né? Aproxima muito uhum, o direito material do direito processual. E fica bem interessante nessa dobradinha aí dos dois. Eu acredito que vem uma peça, tenho essa impressão, né? Porque fica difícil você cobrar o direito civil, né? Não caracteriza um concurso, sim, posso até, né, depois errar, mas não caracteriza uma prova de concurso você não cobrar uma peça, né, na parte prática, para saber exatamente se o candidato sabe fazer aquilo para o qual ele está prestando concurso, né, que é fazer a peça, que é o endereçamento. Então, essa complexidade toda, né, e numa peça você pode avaliar várias coisas, né, o examinador vai ficar muito confortável para ver regra de competência, para ver o mérito, né, a questão do próprio direito material ali, se o candidato sabe fazer os pedidos, e algo importantíssimo são os pedidos, né, a parte da peça que vale mais é a parte do pedido, que é realmente, né, o comando que você está pedindo para que o juiz imprima, né, na marcha processual ali, na sua sequência. Então, eu acho que essa parte, né, dos direitos reais, das ações possessórias, ela realmente ganha uma importância muito grande, né, e fica uma prova bem voltada para a prática, né, como uhum. essa expectativa que a gente teve, né, na primeira fase. E aí, meu amigo, o que mais que você tem aí? Olha, Diga seu eu raio-x aí. não é a minha área de expertise, mas realmente eu concordo com tudo que foi dito em relação à prova de civil e de processo. A prova de civil a gente tem que levar em consideração mesmo essa guinada que deu nas É expectativas em verdade. relação dessa alteração do titular da banca, Tivemos na um verdade, né, a cartão doutora todo. Daniele entrando no lugar do doutor Vinícius. Eu acho que os candidatos eles devem estudar muito aprofundadamente as ações possessórias, Isso. petitórias, porque a doutora Daniela ela trabalhou durante mais de 5 anos em Belo Horizonte com matéria de ações possessórias, em especial uso capião. Então, eu acredito que eles precisam focar bastante nessa disciplina e dominar esse conteúdo. E ela Talvez a sabe peça muito, não. fazendo um adendo aqui, ela sabe muito processo civil. Ela é uma das, Sim, sim, uma, sim. uma das pessoas, né, dentre vários também que sabem muito processo civil, a Daniela, ela sabe muito, ela tem uma visão muito prática do processo civil, né, o que é muito interessante. Então ela vai dar essa visão muito prática ao direito civil também, né? E aí aquela tangente que eu falei, né, do direito civil com o processo civil, ela fica muito forte dos dois examinadores, tanto um de Exato. processo civil quanto de direito civil, né? Já o anterior voltava-se mais para o direito material, para um enfoque diverso. Vamos lá, meu amigo, desculpa te interromper. Vamos lá. Interromper, imagina, isso aqui é um diálogo e a gente tem que realmente incitar o debate, meu amigo. Fique à Agora é a tua vontade. vez. Aqui você não pede, você manda. Pode me interromper quando Ah, for é necessário. recíproco, é recíproco. Bom,
Antes de entrar no processo penal, eu queria falar um pouquinho também sobre a banca de direitos humanos. É Isso. uma matéria bastante sensível, importante, uma área de atuação também estratégica da Defensoria Pública. Se nós temos hoje no Brasil uma autoridade de direitos humanos, essa autoridade é a Defensoria Pública, por força do que diz o nosso artigo 134 da Constituição Federal. Então, é importante que a gente conheça o Dr. Ailton. O Dr. Ailton, ele é É verdade. referência na nossa atuação em direitos humanos. O Dr. Ailton Rodrigues Magalhães, que é o responsável pela elaboração das questões agora da próxima fase, vai ser o principal examinador de direitos humanos. E o Dr. Ailton, ele atua há mais de 10 anos na Defensoria Especializada em Direitos Humanos. É uma defensoria que ela é localizada, trabalha como núcleo em Belo Horizonte, funciona como uma estrutura de núcleo em Belo Horizonte, mas tem atribuição em todo o estado de Minas Gerais. Tanto que ele está aí na linha de frente nessa verdadeira batalha que É os nossos verdade. colegas travam todos os dias Ela é muito atuante, né? em razão dos desastres ambientais causados pelas barragens, do rompimento das barragens, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, o Dr. Ailton está aí na linha de frente, e eu acredito que a gente possa esperar alguma coisa em ação civil pública, ou até mesmo o termo de ajustamento, né? O termo de ajustamento de conduta, É, como os nossos co-irmãos do Ministério Público dão essa nomenclatura. Nós temos esse termo de ajustamento também no âmbito da Defensoria Pública, e foi firmado agora, está na mídia isso, é muito importante que se estude, que se aprofunde nessa questão, nessa atribuição da Defensoria Pública na defesa dos direitos individuais disponíveis, mesmo em situações de graves lesões aos direitos humanos das pessoas afetadas por situações de desastres, seja desastres ambientais, poluição, empresas, né, que poluam, fábricas, mas essa questão é um grande indicativo do que a gente pode esperar aí, em razão da atuação na linha de frente do Dr. Ailton em relação aos desastres dos rompimentos dessas barragens. é Então, verdade. fica essa dica para os É nossos um assunto bem acompanhantes novo, aqui. né? É bem Exatamente. interessante. E é menino dos olhos aí, né? Da imprensa, de toda a mídia. É um assunto que está na crista da onda. Lá no tribunal eu pego muita coisa do Ailton, afeto aí a questão urbana, né? Ele situa muito bem nessa parte aí do reconhecimento de direitos fundamentais, a moradia e essas questões de reintegração de posse, de município, do próprio estado. Então eu também tenho essa impressão, né? Até separei algumas peças para passar depois referentes aí à atuação dele, na interdição de cadeia, porque o Núcleo de Direitos Humanos tem uma atuação, como Também. você mesmo disse, estadual. Então, são vários aspectos, né, que aparecem aí dos direitos humanos. Né? Há uma porosidade muito grande, É. há uma Se me capacidade muito grande de permite, diálogo, né, exato, se me permite uma do rápida direito humano. observação, eu já cheguei a trabalhar com o Núcleo de Direitos Humanos quando fui defensor da infância e juventude em Contagem. E nós enfrentávamos Ah, que problemas de legal. superlotação lá na DOPCAD, que é a Delegacia É, Especializada em Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. E eles atuaram efetivamente naquela questão, nos auxiliando com elementos para que nós pudéssemos ingressar com uma CP para tentar contornar aquele problema que se fez presente naquela eu época. lembro, eu Então, lembro. isso é bastante interessante. A atuação deles é muito ampla. É muito amplo, exatamente. Então, acredito que haverá um diálogo, né, dos direitos humanos com essa questão da moradia, né, da, da- dos direitos afetos aí, né, os direitos de moradia. E também, né, os direitos ambientais, como você bem disse, né, o direito ambiental, ele pode ser, não acredito que o direito ambiental propriamente, mas os mecanismos, né, de atuação que levariam a proteção afeta aí esse direito do meio ambiente, enquadrado aí como um direito humano, né? Esse aspecto também. O Ailton domina também muito esse aspecto prático, né? Basicamente as ACPs que eu peguei, em sua maioria são, né,
da autoria dele, então acho que pode vir uma peça aí também nesse bloco de provas, né? Exatamente. E o Vamos passar agora examinador para o quê? de Para legislação processo. Legislação especial? Vamos lá, especial. legislação especial. Nós temos o Dr. Roger Vieira Feixas, defensor público em São Lourenço. Dr. Exatamente. Roger Feixas, ele é um dos expoentes da Defensoria Nacional quando se trata de direitos difusos e coletivos. Sim. Obras Especialmente publicadas, livro publicado. Então, sim. Dr. Roger, nós esperamos que Segurança coletiva. seja uma... Desculpe, cortou aqui um pouquinho. Mandado de segurança coletivo. Exatamente. Não só mandado de segurança coletivo, também mandado de injunção coletivo. Isso pode... Coletivo. Eu arriscaria alguma questão sobre ou mandado de segurança coletivo ou mandado de injunção coletivo. Temos que focar nessas duas importantes searas, né? Remédios constitucionais. E também, né, se me permite aqui, Código de Defesa do Consumidor, porque o Roger, ele é apaixonado pelas Exatamente, relações, pelo direito consumerista. pelo direito consumerista. Então, creio que, né, se ele vai nessa área aí, né, da proteção de dados, como ele deixou né, ele deixou aí uma marca na primeira fase, a questão do CPF, né, na compra, nas relações de consumo, de proteção de dados, né, e acho que ele vai caminhar nesse sentido mesmo, né, de onde ele se sente bem confortável. Muito embora ele tenha uma atuação bem interessante no ECA também, já peguei muita coisa dele, afeto aí aos direitos da criança e adolescente, que também é importantíssimo na defensoria, né? Você tem a questão da prioridade da criança e do adolescente, né, como a própria no desdobramento da proteção integral. Então, acho muito interessante também esse enfoque aí, né, não esquecendo, porque são 4 questões em uma peça ou uma redação, né? E aí nós temos dentro de um grupo 3 examinadores, né? Eles vão ter que dividir aí, possivelmente um vai fazer a peça ou a redação e os outros 2 vão se dividir aí 2 questões para cada um, né? Eu acredito. Você está Exato. acreditando num CP ou você acha que vem um texto de uma redação? Olha, eu apostaria na peça processual, porque a atuação ela é muito prática. Então, na segunda fase, ainda mais numa área tão sensível como da legislação especial, tanta matéria para ser abordada. Se for uma dissertação, deve ser uma dissertação bastante densa, interdisciplinar, que lide com várias vertentes, que exija. É até importante que a gente frise isso. Voltando então ainda mais para a atuação do Dr. Roger, ele é um dos defensores que mais tem atuação extrajudicial na defensoria pública. Então ele trabalha efetivamente para cumprir aquela nossa vocação constitucional, né, defensor público como agente político de transformação social. Então ele está sempre lidando com outras instituições, outros órgãos públicos, firmando convênios, buscando facilitar a vida dos assistidos na área da saúde. Então, eu acredito que nós possamos esperar, caso venha uma dissertação, algo bastante aprofundado, bastante interdisciplinar. E sem falar também da pós, né, em direito digital, né, que ele acabou de concluir. Exatamente, E, exatamente. Ele é né, fascinado por essas questões de robótica. ele fica muito entusiasmado com essas questões. Então isso pode ser um pano de fundo aí para investigar as questões, tanto do ECA, né, que eu já vi coisas muito interessantes afetam a criança e adolescente no mundo digital, quanto das próprias relações de consumo. E por fim, nessa banca, quem que é nesse grupo? É Princípios o Dr. institucionais. Roger e o Dr. Sérgio Augusto Riane do Carmo, meu amigo Sérgio Riane. É o Leandro e Sérgio. O Leandro gosta bem dessa área, né? Dos princípios institucionais e o custo vulneráveis, né? Que é incluído por ele depois, pode ser que apareça, né? Já E teve um indicativo na primeira fase dos custos já vulneráveis, teve, já introduziu o candidato a essa realidade nova na Defensoria Pública. e aí os princípios, né? Da autonomia,
A questão orçamentária também, né, que pode ser cobrada, questão também afeta a Tribunal de Contas, né, a posição em relação aí à autonomia da Defensoria como um todo. Uma coisa que ele gosta muito, essa questão de trabalhar a autonomia em todas as faces aí. Meu E amigo, só uma correção rápida aqui. Quando eu me referia ao doutor Sérgio Riani, ele é responsável, ele é o suplente da banca, na verdade, de legislação especial. O suplente, ao lado do titular, doutor Leandro, é o doutor Vanderlei Capanema, Delega na Panema, banca de princípios institucionais. O doutor Vanderlei institucional, Capanema, que é coordenador lá em Divinópolis. Divinópolis, é. Agora, a participação do suplente, ela é subsidiária, Exatamente. né? Então, o suplente então não tem tanta destaque assim, exceto se houver algum afastamento, né? Como foi que Do... aconteceu com o doutor Vinícius, na banca de Exatamente, civil. exatamente. Então, nessa expectativa do Leandro, né, também uma coisa que me chama atenção, e aí eu não sei se apareceria na prova de princípios ou na de processo, que é a questão dos honorários da Defensoria em face do Estado, né, porque é um locus que permitiria examinar tanto a questão da autonomia da Defensoria, né, em relação ao próprio Estado, porque não há essa confusão identificada muitas vezes, e examinaria também no campo do processo civil, né, de honorários, que é uma coisa muito interessante, muito importante, que muitas vezes fica deixado de lado, né. O advogado ele tem essa preocupação maior com os honorários, os percentuais que podem ser fixados, né? O STJ recentemente aí teve um entendimento de que você não pode fixar menos que 10%, né? Era uma coisa absurda, né? Na segunda instância eu pegava 3% do valor da causa, 2% do valor da causa, então uma coisa É um absurdo. Um absurda, absurdo. né? Sendo E é um que o dinheiro que código... vem para equipar, para melhorar a qualidade da prestação de serviço pela Defensoria Pública, Exatamente. para capacitação através da Escola Superior da Defensoria Pública. Realmente É um precisamos ter muita absurdo. atenção quanto a isso. E Sim, aí o STJ pontuou, né, que 10% é curioso, né? é o mínimo. 10% são 10% mesmo, não pode ser. O mínimo não pode ser menos que os 10%. É, O Código de Processo Civil estabelece, né? Então é algo muito interessante, como que a interpretação é muito rica, né? Então está lá no Código de exato. Processo Civil de 10 a 20, o julgador põe 2%, 3%, né? Então precisou do STJ dizer que 10% são 10%, não é É verdade. essa conta aí mais maluca. Mas então é bem interessante focar na questão dos princípios institucionais, é, na questão da própria autonomia da Defensoria em seus vários desdobramentos aí. Outra coisa também interessante é a autonomia funcional, né? Acho que essa, essa previsão constitucional da defensoria, ela é muito importante para a prova de princípios institucionais, obviamente, mas ganha os desdobramentos, né? E acho também que a interpretação que os tribunais deram para esses princípios aí previstos na própria Constituição. Então, eu acho que ganha destaque para essa prova aí que vem, né? Duas questões, então a minha aposta é uma peça de direitos humanos e duas questões, melhor, duas de legislação especial e duas de princípios institucionais, né, da Defensoria. Podendo aparecer o custo vulneráveis aí, né? E você falou uma coisa muito interessante no outro momento, que é o custo vulneráveis não no processo civil, mas no processo penal, né? Que é também um lugar aí que é pouco explorado e que seria interessante essa abordagem aí por parte do nosso examinador de princípios institucionais. Também questões da própria configuração da instituição. Eu lembro que o examinador gostava muito disso. Nós fomos colegas de assessoria de gabinete e ele tinha uma dinâmica muito interessante, um conhecimento muito grande
dos órgãos da instituição, né? Então, pode ser cobrado também as atribuições desses órgãos, a questão da ouvidoria também, que era uma coisa que ele gostava muito da ouvidoria, era um momento que ainda estava para aprovar a lei complementar 132, que alterou a lei complementar 80, que trouxe a ouvidoria e as formas de composição da ouvidoria, né? Porque você pode ter ouvidoria composta pelos próprios membros, né? Quanto composta por membros Membros externos. externos. E a própria dinâmica da ouvidoria no conselho é algo também muito interessante, né? Se o ouvidor se manifesta ou não, ou como o Exato, se tem próprio, assento ou não, exatamente. exatamente, o próprio presidente da associação também, né? Como Uhum. que essa Se tem dinâmica. assento e não tem voto. Exatamente, exatamente. Isso é algo muito interessante. Então, Exato. pode ser que apareça nesse sentido de um estudo pormenorizado das duas legislações em relação aos órgãos internos e a sua dinâmica, tanto da Lei Complementar 80 quanto da nossa própria Lei Complementar estadual, né? É algo que Exatamente. tinha uma atenção que ele gostava muito e tem um conhecimento fantástico sobre esse aspecto interno, né, da defensoria. E E é aí, tem mais importante uma? nesse ponto, meu amigo, só para a gente não passar desse momento, muitos Sim. candidatos são de outros estados, então conhecem a realidade das leis orgânicas das defensorias do seu próprio estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. É importante estudar as peculiaridades da Lei Complementar 65 Da de prova 2003, de que é a nossa princípio. aqui de Minas Gerais. Algumas coisas diferem e isso pode derrubar o candidato. Isso que você falou é fundamental, meu amigo. Por quê? Porque as peculiaridades, né, de cada lei complementar é bem diversa. E da nossa própria Constituição, né? Acredito também que esse assento da Defensoria na Constituição Estadual possa ser objeto de análise e fazendo aqui uma adendo, né? Fazendo aqui uma complementação à prova de direito constitucional, a gente pode ter isso também, né? Na própria ação declaratória de inconstitucionalidade e o exame dessa legitimidade, né? Inclusive, eu até separei, pedi para o autor, né? Porque estou separando a possibilidade de cair peças também na prova de direito constitucional. E o nosso colega, nós temos um colega de Janaúba que é um dos grandes especialistas, né, dentro da defensoria Sim, sim, sobre essa sim. questão do direito constitucional e da legitimidade da defensoria. Que isso é muito interessante Exatamente. também, né? Gustavo Porque você Dairel. tem as ações constitucionais, você tem agora a legitimidade e o manejo disso é algo ainda novo na instituição. Então, pode ser que a examinadora se volte para esse aspecto mais prático do direito constitucional e aborde peça uma peça mesmo, né? Então, eu estou me precavendo em relação a isso, né? Eu gosto muito desse colega de Anaúba e ele, então, me passou essas peças, são peças maravilhosas, que valem a É, pena ser e, lidas. e o Gustavo Dairel, ele vem tendo uma atuação, muito aprofundada em ação civil pública e vem conseguindo diversas garantias e direitos aos assistidos que são inéditos no Brasil. A questão do Sim, Detran, né? Então, exatamente. Uma das questões que eu até abordei na lista de questões é exatamente essa, né? Da, da questão da cobrança ilegal, né? Da BH Trans aqui, né? Que ainda está sob judice, mas a gente pode falar. Ele teve uma atuação muito interessante. E também numa ação declaratória de inconstitucionalidade de uma lei municipal também. Então, esse aspecto da ação declaratória, né, do controle de constitucionalidade, é muito interessante de ser abordado sobre esse aspecto da banca. Mas vamos lá, meu amigo, tem mais algo para meu amigo, eu complementar? tenho uma pergunta aqui do Eduardo, acabou de aparecer na minha tela. Se nós temos alguma informação acerca da data em que sai a lista de classificados para a segunda fase. Eu remeto essa pergunta a você. Tem alguma ideia aí? Hoje eu até passei, encontrei no elevador com alguns das pessoas da banca e não obtive essa informação, né? Porque ainda está na fase da apreciação de eventuais recursos.
Acredito que certo. tem algumas questões que possam ser aí, né, objeto de uma reanálise, né? Então, não acredito ainda nessa possibilidade, porque foi divulgado o gabarito preliminar até então, né? Então, não, Uhum. vamos aguardar É para. verdade, temos que aguardar o definitivo. Tem razão, tem Mas eles razão. estavam muito corridos, pelo menos. Sim, não, mas Sabe, por mim, ah, estavam apressadamente para resolver alguma questão lá. nós sabemos que o cronograma será cumprido. Exatamente. Pela pressa deles, Com certeza. estavam muito apressados para resolver alguma coisa lá, não sei que, né, que estava afetando o concurso. Mas fiquem Mas, sempre atentos, acompanhem todos os dias as notícias no site da Defensoria, no site da Fundep, que eh, os primeiros a serem avisados serão os candidatos, antes de nós mesmos, não é verdade? com certeza, os candidatos serão, né, a tempo aí, a modo. E preocupar também com a preparação, né? Porque é muito importante você já estar preparado para a segunda fase, né? Exato, Não pode cessar essa não preparação, pode. porque é meio que imprevisível. Nós não sabemos quantas questões, né, vão ser impugnadas, foram impugnadas e quantas serão as anuladas, né? E isso Se pode é que mudar. teremos anuladas, né? Eu tenho a impressão que né, nós vamos ver aí, né, alguma questão, né, porque algumas apresentaram aí, né, alguns probleminhas, mas vamos ver, né, como é que a banca vai se posicionar. Agora é interessante essa preparação, né, para os candidatos, tem que ficar atentos aí a isso. Mais algum ponto de alguma questão, Vamos trabalhar aqui um pouco agora com o perfil da banca de processo penal. Falta tocar nesse assunto tão sensível e importantíssimo. Os candidatos processo devem penal, dominar, né? processo Exato. penal. Qual Nós que é a sua praia? teremos, nós teremos o Dr. Renan Paulo dos Santos da Costa Uhum. como o examinador, né, o principal, o titular. O Dr. Renan ele atuou por mais de 10 anos no segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Então veja que interessante. Nós temos em direito penal um, um, um examinador, que é o Dr. Federico Guilherme Donelas Piccolum, que tem atuação no júri, participa de grupos nacionais de defensores que trocam informações sobre Tribunal do Júri. Nós temos o Dr. Horácio, que é suplente na banca de direito penal, O mas Horácio é era do júri? acadêmico, é professor e ficou muitos e muitos anos aqui no primeiro Tribunal do Júri em Belo Horizonte, me antecedeu aqui. Até hoje, nós recorrentemente atuamos em processos que ele participou no passado. Então, um apaixonado pelo Tribunal do Júri. E o doutor Renan, nesse sentido, mais um defensor de tribuna, que é o titular agora da banca de processo penal. Atualmente, ele exerce suas atribuições ao lado do meu amigo aqui, o professor Alfredo, só que em outra área, né, na DESITS, na Defensoria Exatamente, né? Especializada em Segunda Criminal, Instância e Tribunais Superiores, mas criminal, um desembargador da Defensoria, como o professor Alfredo, não é verdade? E, e tem essa bagagem profissional de tribuno de júri acumulada durante mais de 10 anos no segundo tribunal da capital. Ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais também e tem experiência de mais de 20 anos de docência. É importante que os candidatos se atentem à prova de processo penal do último concurso, porque o doutor Renan ele também foi examinador à época. Então, o estilo de prova dele não deve diferenciar muito daquilo que foi apresentado no último concurso, no sétimo concurso para ingresso na carreira da Defensoria Pública aqui do Estado de Minas Gerais. A gente aposta, na verdade, aqui em direito processual penal, matérias relacionadas ou peças, questões, ou a peça, acreditamos que virá uma peça processual ao invés de uma dissertação, em razão da atuação prática desses defensores, apostamos, portanto, que seja ventilado, questionado alguma coisa que envolva tráfico de drogas privilegiado, uma peça que verse sobre tráfico de drogas, ainda mais em razão agora dessa súmula 630. Então sim. isso pode ser cobrado do STJ, não é verdade?
os efeitos processuais, isso é muito importante também, tanto os efeitos penais quanto os efeitos processuais, que esse novo decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro sobre a posse e porte de armas de fogo, o que isso vem acarretar no nome do direito penal para aquelas pessoas que respondem a processo por porte ilegal, por posse ilegal de arma. Isso também vai ter um reflexo que nós vamos falar na sequência, na execução penal, quando abordarmos a banca daqui a pouquinho. Então, a execução penal vem junto com o penal e processo... Sim, penal e processo penal. Processo penal. E você acha que eles vão dividir, obviamente, né, a peça deve ser de processo penal, claro. E Exato. 2 questões de penal e 2 questões de execução. Exato. E eu também não descartaria recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal, em razão da atuação, agora já há mais de 5 anos, do Dr. Renan em segunda instância. Ou um recurso ordinário. Né, um recurso ordinário também. Habeas corpus seria algo... Exatamente, algo do nosso dia a dia, na segunda instância, muito comum. Então... E é importante ressaltar essa característica muito prática do Renan, né, do examinador de processo penal. E com certeza vai vir uma peça, isso aí o candidato pode esperar, né? E Exato. Qual o que você também falou do aspecto do júri, né? Ele se sente muito confortável transitando pelo júri, que é uma matéria muito específica, né? Porque o candidato geralmente faz concurso para a defensoria, ele não tem esse modo, né, de atuar no júri, ele não tem esse conhecimento prático do júri. E isso fica bem interessante numa matéria recursal, né? O próprio recurso em sentido estrito, que eu acho que é um dos recursos mais difíceis de serem feitos, quando afeta lá a decisão de pronúncia, né? E com destaque também da questão da suspensão ou não, né? O efeito suspensivo ou não, né? Então é algo bem interessante. Exato. Mesmo as nomenclaturas, na verdade, né? O que se pede, se você busca em pronúncia, em alegações finais, quando se remete, através do recurso em sentido estrito ao tribunal a matéria, por ocasião da decisão de pronúncia, deve-se pedir a despronúncia, não a impronúncia. Então, nós precisamos atentar, nós precisamos atentar para essas nuances que o candidato pode vir a ser prejudicado em sua nota, caso deixe uma besteira dessa passar, não é verdade? E isso é muito bom, né? Porque você, com sua brilhante atuação lá no tribunal, no primeiro tribunal do júri, né? Imagina, amigo, muito obrigado. É algo que faz parte do seu dia a dia lá, né? Então, sim. É uma matéria bem difícil, essa matéria do júri, né? Sim, é muito técnica, né? Muito técnica, muito específica. O desenrolar da sessão, as nulidades que podem surgir, os momentos de se alegar essas nulidades, realmente é algo... E nós temos aí já o indicativo. Dos 4 membros das bancas de penal e processo penal, 3 têm atuação muito relevante no tribunal do júri. Então, fica a dica aí, fica a dica. Professor, cupom de desconto nós temos? Pois botei aqui a prova DPMG 15 por 15, né, esse desconto dá direito a esse cupom dá direito a um desconto de 15%. Né, então anota aí na nossa live aí, inclusive para quem está participando aqui, tiver interesse em estudar conosco, aproveita, que é um bom desconto. Vai ser muito bem-vindo e tem um bom desconto aí. De novo, qual que é o cupom? É a prova DPEMG 15. Né? Exato. E você vai ter o desconto aí, além, né, de ter acesso aí a essas questões que nós vamos abordar, né, sobre esses tópicos que nós entendemos aí que são fundamentais, né, para você que quer garantir a sua aprovação aí na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e tornar nosso colega aí, né, sem falar das metodologias, né, que são empregadas aí. Você vai ter acesso à possibilidade de responder uma peça
mais 4 questões de cada disciplina. Então, é um treinamento bem considerável, E né? vai ser um treinamento E, verdadeiramente intensivo até a aplicação da exatamente, prova. exatamente. E além, né, da possibilidade de se comunicar por WhatsApp com o doutor Ademar, Com o comigo professor e Alfredo. com os outros colegas, né? O professor Rodrigo Murai e o professor Bruno Freire de Jesus também, Exato. que faz parte, né, do nosso time que vai preparar aí os candidatos para essa segunda fase da Defensoria Pública. E além, né, da redação da dissertativa, do tema dissertativo, da peça e das 4 questões, a interação, né, por meio de WhatsApp, que é muito interessante, né? Não sei se todos já tiveram, os nossos candidatos que estão observando, né, a nossa live, se eles já tiveram a experiência, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque os defensores fazem parte de vários grupos, né, estaduais, nacionais, e Exato. é quase que diária a discussão sobre assuntos da defensoria. E pelo menos nos grupos que eu estava, eu compartilhava com os candidatos, né, sobre isso. Então você vai percebendo o que faz parte desse mundo do defensor, porque obviamente todos sabem, você projeta nas questões, em tudo que você faz, aquilo que faz parte do seu mundo. Então você vê, opa, tem uma coisa Exatamente. interessante aqui, uma jurisprudência do tribunal, uma posição do STJ, do STF, e você então vai usando aquilo ali, né, para produzir questões, para produzir peças. Então é algo muito interessante, né? Acho que vale muito a pena. Mas, meu amigo, a Verdade. última banca, A última banca é Direito de execução penal. Execução Penal. Essa Essa que foi banca o grande, é a nossa zona ah, cinzenta. Ela é um foi a pouco, pedra no sapato de muita gente. pois é, inédita, né? Exatamente. Prática, Eu, muito prática, muito prática. Você tinha que ser um estagiário para fechar essa prova. Estagiário da exatamente. Defensoria de Execuções Penais para fechar a prova, né? Da, Eu, do nosso colega. eu me lembro que quando eu tomei posse, em 2011, a Defensoria estava ainda se moldando nesse universo novo de ser órgão da execução penal. Como Uhum. você mesmo disse aqui, professor, nós, quando nos preparamos para concurso, é, é, via de regra, na verdade, eu falo pela minha experiência e pela experiência de diversos colegas defensores públicos que ingressaram na minha turma. Nós não temos contato É verdade. com a matéria de execução. É uma área um pouco nebulosa para a gente. É uma desconhecida da graduação. Na época havia escassez de obras produzidas, de doutrinas, até artigos científicos. Então, o contato que eu tive antes de efetivamente atuar na execução penal, porque minha primeira comarca foi Almenara e nós ainda fazíamos toda a matéria de execução penal afeta a Itaobim, que tinha um Nossa. presídio que era destaque ali na região nordeste do estado de Minas Gerais. Eu fui aprender na prática. Com 25 para 26 anos, fomos lá, aprendemos atuando. Na E marra. deu tudo na marra. E é uma área muito sensível, porque eu me lembro que assim que nós Exatamente. chegamos, fomos eu e um outro colega, doutor Antônio, que hoje é defensor em Formiga, aqui no interior, né? Eu me lembro que nós chegamos e imediatamente fizemos o pedido de vista de todos os processos de execução da comarca. Não, coisa E demais. só por esse fato, se eu pudesse relatar quantas ilegalidades foram imediatamente verificadas pelos servidores da Secretaria do Juízo, então só pelo fato da Defensoria chegar à localidade e pedir a vista dos processos, Já tem todo muitos esse efeito, problemas né? foram resolvidos. Essa é a importância do que é o defensor público, sua atuação na comarca, em benefício desses agrupamentos vulneráveis, das populações vulneráveis. Então, com isso em mente, nós temos pela primeira vez o direito de execução penal sendo cobrado como matéria autônoma, né? Veio na primeira fase com 10 questões. Nós pudemos perceber que as questões elas foram muito práticas e muito letrinha de lei,
muito prevista na legislação, né? Na lei de execuções Muito penais. bem, meu amigo. Eu me informaram aqui que nós temos 15 segundos para terminar, né? Nós conversamos Puxa muito. vida, então vai É, ficar para um outro dia um essa análise forte de execução abraço, penal. então, para você. Foi um prazer. E não se esqueçam do nosso cupom, a prova DPM G15.